Deixa eu falar. Bota lá, Geraldo. Bota lá. Tá cala a boca. Se Brasília atacata e ordeira, Brasília desliga essa droga, então. Bom, o governo de João Goulart começou em 1961 e se estendeu até 1964. Ficou marcado principalmente pela polarização entre a esquerda e a direita. Em 1964, Jango resolve lançar as reformas de base, a fim de mudar o país. Assim, o presidente anunciou: não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Portanto, eu vou do amor ao ódio rapidamente. Eu vou do sorriso às lágrimas rapidamente. O Marechal Humberto Castelo Branco foi o primeiro presidente brasileiro durante o período da ditadura militar. Seu governo iniciou-se a partir da escolha do Marechal para presidente em eleição indireta realizada em 11 de abril de 1964 e estendeu-se até 1967. O governo de Castelo Branco foi responsável por criar os atos institucionais, que causava uma grande represia ao povo brasileiro, e também implantar as bases do aparato repressor que se estabeleceu durante o que ficou conhecido como os Anos de Chumbo. O governo de Castelo Branco teve como principais características o autoritarismo, repressão, perseguições, controle financeiro. Além dessas, houve atendimento aos pedidos dos Estados Unidos quanto à chamada Nova Ordem Mundial, que instituiu o sistema capitalista. A eleição indireta deixou para trás os concorrentes Juarez Távora e Eurico Gaspar Dutra, substituindo o presidente provisório Ranieri Mazzilli. Uma das marcas do governo Castelo Branco foi a área econômica, em que foi instituída uma política de austeridade em razão dos altos índices de inflação, sem falar nos abusivos gastos do Estado. Com isso, houve redução nos salários dos trabalhadores, retirada de direitos e muitas perseguições, inclusive a políticos que não concordavam com o regime ditatorial imposto pelos militares. Que isso agora? Estão querendo me calar? Ninguém me cala, não! Arthur da Costa e Silva foi o segundo presidente do Brasil durante o período conhecido como ditadura militar. Costa e Silva sucedeu Humberto Castelo Branco e teve um governo razoavelmente curto, que se estendeu de 1967 a 1969. Bom, nos meios militares havia uma disputa travada entre os grupos de apoio de Castelo Branco contra os linhaduras, militares favoráveis a um presidente mais rígido e autoritário. Paradoxalmente, ao fato de Arthur Costa e Silva ser uma aposta daqueles que almejavam o endurecimento do regime, as falas do Marechal prometiam o contrário. Ele prometia a liberação do regime patriarcal. Em sua posse, Costa e Silva prometeu preparar o caminho para uma democracia autenticamente nossa. Entretanto, como já sabemos hoje, o discurso de Costa e Silva não passava de palavras vazias. O que se via durante seu governo foi o endurecimento do regime, no qual destaca-se o decreto do Ato Institucional número 5. Durante esse governo, a oposição ao regime militar também se fortaleceu nos meios estudantis, principalmente a partir de 1968, ano em que os movimentos estudantis em quase todo o mundo estavam em evidência. A insatisfação estudantil com a ditadura fortaleceu-se após a morte do estudante Edson Luiz, no Rio de Janeiro. O estudante Edson Luiz fazia parte da oposição contra os militares. Em 1968, ele estava almoçando em um restaurante com seu outro amigo estudante, quando de repente alguns policiais entram e os acertam com um tiro certeiro.
Edson Luiz morre no local e o amigo é levado ao hospital, mas infelizmente ele não aguenta e vem a falecer. Todo esse cenário deixou claro aos militares que a oposição ao governo era ampla e estava espalhada em diversas camadas da sociedade. Isso não agradava às Forças Armadas, que responderam ampliando a repressão e fechando o cerco sobre a sociedade. Disso surgiu o Ato Institucional número 5, marco que deu início aos anos de chumbo. O governo de Arthur Costa e Silva teve seu fim abreviado, após o presidente ter sofrido um acidente vascular cerebral em março de 1969. Como os militares recusaram-se transmitir o poder para o vice de Costa e Silva, Pedro Alexo, foi criada uma junta provisória que governou o país até a nomeação de Emílio Médici como presidente do Brasil. Governo de Emílio Médici. Emílio Médici foi o 28º presidente da República do Brasil e governou o país entre 30 de outubro de 1969 e 15 de março de 1974. O governo Médici sucedeu ao de Costa e Silva. Uma das primeiras medidas do novo presidente foi incorporar o Ato Institucional número 5 à Constituição Brasileira. O governo de Médici entrou para a história como um dos mais repressores do regime militar e foi chamado de Anos de Chumbo. Seu mandato ficou marcado tanto pelo aumento de repressão como pelo crescimento da economia, o fenômeno que foi conhecido como milagre econômico. Suas principais características e realizações do governo Emílio foram forte censura aos órgãos de imprensa, combate com repressão a movimentos populares de esquerda, combate à guerrilha urbana e rural, utilizando inclusive métodos de tortura, criação de empresas estatais, tais como Embrapa, Telebrás e Infraero. O governo de João Batista de Oliveira Figueiredo ocorreu entre 79 e 1985. O governo do general Figueiredo foi marcado por uma crise econômica e o processo de reabertura política do país. Uma das principais medidas tomadas por esse novo governo foi abolir o sistema bipartidário e realizar a anistia política dos militares e perseguidos políticos. Uma grande reforma estabeleceu a criação de diversos partidos políticos, como o Partido Democrático Social, PDS, que abrigava os conservadores e beneficiários da ditadura, o MDB, que realizava a tímida oposição durante a linha dura, transformou-se em Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. Novos partidos também apareceram, como o Partido Trabalhista Brasileiro, PDB, Partido Democrático Trabalhista, PDT, e Partidos dos Trabalhadores e Partido Popular. Em 1984, após o fracasso das diretas já no Congresso Nacional, ocorreu a primeira eleição civil para presidente desde 1964. Tancredo Neves derrotou Paulo Maluf, candidato da ditadura, mas faleceu antes da posse. José Sarney assumiu o cargo. Eu não tô aguentando mais! Eu tô surtando! Eu vou parar de pagar as coisas! Eu vou parar! Nós tínhamos liberdade de ir e vir. Ande em frente e não olhe para trás. Aí eu fiquei com medo e fui andando. Acordei algumas noites ouvindo gritos de pessoas sendo torturadas. A história recém-passada no Brasil dos militares foi muito mal contada. A verdade sempre aparece. Minha irmã foi presa. Ela foi muito torturada. Ela tinha cabelo comprido, então eles penduravam ela num pau de arara, botavam o cabelo dela dentro da água e daí sim, davam um choque no seio, na vagina, torturando ela direto, porque queriam que ela falasse uma coisa que ela nem sequer sabia. Você não faz ideia o que é ditadura, gente. Você ser censurado por pessoas boçais. Eles iam armados. Pela memória do coronel Carlos Alberto Benete Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. A foto do deputado Bolsonaro foi especialmente cruel. O voto do deputado Bolsonaro é cruel no Brasil. Como é possível alguém votar pela ditadura, pela tortura? E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Arma é um direito de vocês. Por 2 vezes, vi de perto a face da morte. Quando fui torturada,
dias seguidos, submetida a serviços que nos faziam duvidar da humanidade e do próprio sentido da vida. E quando uma doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado a minha existência. Hoje, eu só temo a morte da democracia. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano, quero lançar